Depressão pode garantir o benefício do INSS, estabilidade do emprego e FGTS. Eu vou explicar para vocês aqui, é um assunto complicado, o da depressão, mas essa aqui foi uma decisão da justiça que pode ajudar algumas pessoas. Se você ficou interessado, me acompanha aqui, mas não se esqueça de ajudar outras pessoas. Compartilhe esse vídeo nas redes sociais, compartilha lá no seu Facebook, na sua lista de amigos do WhatsApp para poder ajudar. Sejam todos bem-vindos, eu sou o Osias Júnior, esse aqui é o canal Drone Diário, com mais uma informação sobre INSS. Hoje é um domingo, 28 de março de 2021. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita essa oportunidade. Já se inscreve, ativa o sininho das notificações para receber os vídeos e ficar por dentro das principais notícias e informações, ficar por dentro das dicas que eu costumo trazer aqui todos os dias. Reconhecido tecnicamente que a doença psiquiátrica tem relação com a sua atividade profissional, implicou aí no déficit funcional, na diminuição da sua capacidade de trabalho, de caráter total ou temporário. O auxílio-doença deve ser convertido em auxílio-doença acidentário. Vou pedir para vocês deixarem um like aqui, um joinha, e eu vou explicar para vocês o que está acontecendo. A depressão de cunho ocupacional que dá direito ao auxílio-doença acidentário. Assim como entendeu a 16ª Câmara de Direito Público do Tribunal de São Paulo, ao determinar a conversão do auxílio-doença para a modalidade acidentária de um trabalhador que expôs ao estresse, à ansiedade na empresa e desenvolveu uma doença psiquiátrica que reduziu a sua capacidade profissional. O voto do relator nesse processo, no caso aqui, ele citou a perícia médica que concluiu que o autor é portador de transtorno depressivo, assegurando que tal quadro implicou no déficit laboral de caráter total e temporário. Diminuiu, portanto, a capacidade de trabalho dessa pessoa totalmente. É claro que por um tempo aí que ela possa ter uma cura, né? Procurar um tratamento para isso. Vamos ver aqui o que disse, no caso aqui, esse desembargador, o Luiz Lorenzi, né, um relator. O liane ocupacional da moléstia restou verificado no caso vertente pelo reconhecimento do laudo médico-pericial embasado nas características das atividades de trabalho desempenhada, atuando aí o trabalho na hipótese como fato concasual, afirmou o magistrado, a justiça. Ainda o relator, diante da segura conclusão médica não impugnada por nenhuma outra prova técnica ao longo do feito e de rigor de conversão do auxílio-doença em seu homônimo acidentário, uma vez que a depressão do autor teve origem no trabalho, a decisão foi unânime, todos ficaram de acordo. Eu vou deixar o número desse processo aqui na descrição, ou melhor, vou deixar essa matéria, a origem, a fonte dessa matéria para vocês entenderem. Aí as pessoas me perguntam, mas qual a diferença de eu receber um auxílio-doença porque eu estou com depressão ou um auxílio-doença acidentário? Vou explicar para vocês rapidamente. O que é um auxílio-doença comum? O auxílio-doença comum, de número B31, tem um númerozinho lá, quando você recebe a carta do INSS, é o B31, ele é pago ao segurado que ficou incapacitado por motivos alheios à sua atividade de trabalho. Por exemplo, uma pneumonia, uma fratura adquirida pela pessoa ali num acidente em casa, né? Às vezes foi jogar um futebol no final de semana, machucou a perna. Ou seja, o problema de saúde ou a doença não tem nada a ver com o trabalho, tá? Mas e o acidente, a doença acidentária, né? O auxílio-doença acidentário? Já o auxílio-doença acidentário, o benefício aí é concedido ao segurado, né? 15 dias incapacitado, mais aí, em decorrência de acidente do trabalho ou doença ocupacional. É quase a mesma situação do auxílio-doença comum, mas no auxílio-doença acidentário, a origem do afastamento, aquilo que dá ali a origem a você ficar afastado pelo INSS, é o acidente de trabalho ou a doença decorrente do trabalho. Enquanto o auxílio-doença comum não tem nenhuma origem ali com o seu trabalho.
O auxílio-doença acidentário é um benefício devido ao segurado empregado, seja empregado doméstico, trabalhador avulso ou segurado especial que ficar temporariamente incapacitado para o trabalho em decorrência do acidente de trabalho ou doença do trabalho. O acidente de trabalho é aquele que acontece no exercício da sua atividade de serviço da empresa e provoca lesão corporal ou perturbação funcional e pode causar a morte, perda ou redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Então, vamos considerar aí também como acidente de trabalho a doença profissional, assim entendida aí, que reduz ou desencadeia, né, pelo exercício do trabalho, a peculiaridade aí determinada na atividade, conforme a relação constante no anexo 2, RPS, Regulamento da Previdência Social, Regulamento do INSS. Estou falando da doença profissional, que se enquadra aqui na depressão, no caso, e a doença do trabalho, assim entendida, adquirida, desencadeada em função condição especial em que um trabalhador é realizado e ele está relacionado diretamente, constante também aí, lá nas regras do INSS. A empresa é responsável pelo pagamento dos 15 dias primeiros, a partir da data do acidente ou doença do trabalho. Já o INSS é responsável pelo pagamento a partir do 16º dia para a data de afastamento aí da atividade de trabalho. Qual a diferença de eu receber um auxílio-doença comum e um auxílio-doença acidentário? Eu vou explicar para vocês. Primeiro, a categoria do trabalhador, né? O segurado, vamos falar aqui, auxílio-doença comum, e depois eu vou falar para vocês acidentário. Primeiro eu vou falar comum. Quem tem direito? O segurado empregado da cidade ou rural, o segurado empregado doméstico, trabalhador avulso, contribuinte individual, facultativo, segurado especial. Quando, né, estou falando do comum, né, auxílio-doença comum, quando pedir após 15 dias de afastamento, 15 dias intercalados ou dentro do prazo de 60 dias, ou se você pagar por conta ali no momento que indicou a incapacidade, a carência, o tempo exigido, precisa, no auxílio-doença comum, você precisa ter 1 ano de INSS pago para ter direito. Se não tiver 1 ano, não tem direito. Não dá estabilidade de trabalho, você pode perder o seu emprego assim que você voltar do auxílio-doença, e também, durante o recebimento do auxílio-doença comum, a empresa não é obrigada a depositar o seu fundo de garantia por tempo de serviço. Agora, na categoria acidentária ou doença do trabalho, que se enquadra a depressão, vamos concluir aqui, categoria de trabalho aqui, somente quem é empregado com vínculo com uma empresa. Então, tem que se ter obrigatoriamente, no acidente de trabalho, a carteira de trabalho assinada. Vamos lá. Ainda no acidentário, quando pedir esse benefício? Deverá estar afastado pelo menos aí há 15 dias, né, podendo ser 15 dias intercalados ou dentro dos 60 dias, é igual ao comum. E dentro do auxílio-doença acidentário, a carência para se pedir. Lembrando que tem que ter 1 ano lá no comum, é isento de carência. Se eu tiver há 1 mês registrado, eu não preciso ter 1 ano não. Se eu tiver com 2 meses registrado, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 meses, se eu sofrer um acidente de trabalho ou uma doença do trabalho, tenho direito ao auxílio-doença acidentário. Então não precisa ter 1 ano. E outra diferença importantíssima é que no auxílio-doença acidentário, o FGTS, durante o recebimento do auxílio-doença, a empresa é obrigada a depositar o seu FGTS. Então, portanto, pessoa aqui, no caso da depressão, foi reconhecida a depressão como cunho ocupacional, dá direito ao auxílio acidentário. E no auxílio acidentário, como eu disse, você não precisa ter 1 ano para ter direito, 1 ano de INSS. E também a empresa é obrigada a depositar o seu FGTS quando você recebe o auxílio acidente. Além disso, você fica com a garantia, acho que eu não falei dessa parte, em relação ao seu trabalho, você fica com a garantia de ter a estabilidade no emprego, enquanto, eu falei lá no comum, quem recebe o auxílio doença comum, chegou do emprego, ou melhor, do auxílio doença no emprego, pode ser mandado embora. Quem recebe o acidentário, por um período de 12 meses, ou seja, por 1 ano,
após o retorno do trabalho tem garantido a sua estabilidade de trabalho. Eu sei que é um assunto muito difícil, se você quiser que eu faça mais vídeos falando sobre a depressão no INSS, mas é uma notícia bacana. Eu vou deixar as duas matérias aqui na descrição para vocês verem a diferença entre o auxílio-doença comum, tirarem as suas dúvidas, e o auxílio-doença acidentário. Um garante estabilidade de emprego, que é o acidentário, também depósito do FGTS, enquanto o comum não tem. Então, portanto, a depressão, se for comprovada que teve origem do trabalho, pode dar origem ao auxílio-doença acidentário, decisão da Justiça, que eu também deixo para vocês daqui na descrição desse vídeo. Compartilhe esse vídeo para ajudar muita gente. É um problema que vem surgindo aí, ainda mais durante a pandemia, e infelizmente os problemas de origem psíquico, mentais, têm estourado aqui nessa época, e esse vídeo aqui pode ajudar muita gente que às vezes não tem um ano completo e ficou com depressão e ficou sem direito. A Justiça pode garantir o seu direito de receber o auxílio-doença, e se você tiver registro em carteira aí, receber o seu FGTS e ainda garantir um ano de estabilidade no seu emprego. Vou ficando por aqui, espero ter ajudado vocês tenham entendido essa situação. Dúvidas, deixe nos comentários, participe. Daqui a pouquinho eu volto com mais um vídeo para tentar ajudar vocês. Forte abraço a todos, Deus abençoe as nossas famílias. Daqui a pouquinho eu volto com mais um vídeo.